Leitura diária. Salmo de número 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo: nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mas tu enxerga o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desaparecerão os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Amém? Para refletir. Neste salmo, cuja autoria não é designada a Davi, é suscitada a justiça de Deus para com os pobres, os desamparados e os órfãos. Por mais que o perverso os aflija, há um Deus que os defende, que lhes fortalece o coração e que lhes fará justiça. O verso 4 traz realidades tristes e completamente atuais. A soberba humana, quando o homem deposita sua confiança em si mesmo, considerando-se autossuficiente. A falta de interesse em conhecer a Deus, em que o estudo da palavra é negligenciado, dando lugar a filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:8. Então, o resultado torna-se inevitável. Deus não tem mais lugar na vida de quem não o busca. O engano arrebata o coração e suas ações tornam-se opressoras e cruéis. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, deixou-lhe um conselho que todo crente em Cristo deve tomar para si. Guarda o que te foi confiado,
evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe clamam, pois alguns, professando-os, se desviaram da fé. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Precisamos ter muito cuidado com o que andamos ouvindo e ocupando a nossa mente. Lembrem-se que a Bíblia não chama de ímpio e de perverso apenas os homicidas, ladrões e blasfemadores, mas ímpio é todo aquele que não anda de acordo com a vontade de Deus. Os judeus da época de Cristo estudavam as Escrituras a fim de encontrar ocasião para condenar os outros e não para conhecer aquele que veio salvá-los. Suas ações manifestavam grande zelo pela lei, mas nenhum pelo próximo. O salmista clama ao Senhor pela derrubada dos ímpios. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. E quando Cristo esteve aqui, ele mesmo se fez pobre, andando entre os pobres e os rejeitados de Israel. Sua vida foi o perfeito exemplo de como devemos proceder e de como Deus nos ama sem fazer acepção. Meus irmãos, temos em mãos a santa palavra de Deus e devemos examiná-la, investigá-la, deixando de lado qualquer soberba, para que todas as nossas cogitações sejam para declarar: o Senhor é Rei eterno. Estamos vivendo no limiar dos tempos, quando há fome e sede da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo há cegueira espiritual e hipocrisia entre muitos que professam o nome do Senhor. Muitos têm abarrotado igrejas, mas poucos têm buscado a Deus de todo o coração e procurado conhecê-lo. E será sobre estes que sobrevirá incomparável poder e confiança inabalável. Suas vozes ecoarão e lugares e pessoas que nunca tinham ouvido a mensagem de salvação serão alcançados. Muitos ocuparão o lugar daqueles que viviam em cristianismo sem esforço. Lucas 13, 24. A colheita atingirá o seu ponto máximo. Apocalipse 14, 17 e 20. E todos verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 18. Então Cristo dará a ordem: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Ainda que o povo de Deus seja fustigado pela vara de Babilônia nestes últimos dias, não receberá sobre si nenhum dos males que Deus fará cair sobre ela. Apocalipse 16. O ai começou. Apocalipse 11, 14. E com ele a certeza da vitória dos justos do Senhor, os que venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12, 11. Dentre em pouco, o que disse o salmista se cumprirá, e ninguém mais poderá infundir terror aos pequeninos de Deus. A longanimidade, 1 Pedro 3,9, dará lugar ao juízo, e Cristo virá buscar os que são seus. Portanto, sigamos a ordem do nosso Mestre. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21,
36. Amém?